Pode sentar, por gentileza. Vamos para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Palavra do nosso encerramento, é uma palavra que eu creio que vai nos acompanhar durante todo o propósito. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Antes, se nós formos lá para Crônicas 13, 1, nós vamos ver que antes disso, Davi, ele consultou seus comandantes de 1.000, seus comandantes de 100. Daqui, depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100, aí ele fez isso. Entenda-se esses comandantes de 1.000 e de 100. Gente que na época era importante. Gente que tinha poder, influência. Vamos dizer, gente que tinha resultado. Só que esses resultados, que esses homens, que antes alguns eram comuns, alguns eram vadios, alguns eram rejeitados pela sua família, alguns eram órfãos, alguns eram endividados na sua terra, na sua cidade, na sua província, e eles só assumiram esse posto de comandar, de estar à frente de batalhas depois de Davi. O Davi que puxou todos eles. Então, na verdade, às vezes a gente até olha alto, né? Olha até uma determinada altura, mas não olha tão alto quanto devia olhar. Por quê? Porque está escrito. Davi consultou seus oficiais, ou seus principais oficiais. Mas ele não consultou a Deus. Então, de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi, que teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família.
E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Nós vemos aqui 2 situações. Uma que Davi, como nós já falamos, consultou pessoas, consultou homens, inclusive consultou pessoas que eram seus pares, mas não estava nem na altura dele. Por exemplo, ele consultou oficial de guerra, comandante de guerra. Ele não consultou, ele sequer consultou as pessoas daquela área, ou seja, pessoas que estavam ligadas às coisas, aos trabalhos espirituais. Ele podia ter consultado um levita, ele podia ter consultado um sacerdote, ele podia ter trazido o que havia já de escritura e consultado. Vamos ler aqui, vamos ver o que os livros dizem. Vamos ver qual a vontade de Deus. A gente fala que as intenções devem estar alinhadas com as obras. E devem mesmo. Mas não adianta também apenas ter a intenção certa, a intenção boa, mas a obra não ser boa. Quer dizer, houve falta de cuidado. Houve falta de empenho naquilo que a Bíblia diz que deve ser primeiro. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o ponto que muita gente tem ainda permanecido na situação que se encontra. Porque até quando busca, até quando vai a Deus, até quando faz algo para Deus, não está fazendo. Ou com a intenção certa, ou da forma certa. Ah, mas eu tenho que ser perfeito? Em algumas coisas é possível ser perfeito. Por que não ser? É ou não é verdade? O próprio Deus falou para Abraão: seja perfeito. E o que eu digo para você? Tem coisa que a gente tem que tomar decisão, e a palavra de ordem desse início de ano, com autogoverno, é disciplina. É estabelecer o que é de Deus e entregar o que é de Deus. Não basta, gente, saber o que é de Deus. Não basta, por exemplo, eu ter aquele discurso bonito de primícia. Porque as primícias, sabe, sair da minha boca a palavra primícia, sacrifício, obediência, sim. Falar obediência é fácil, obedecer não é. Falar de primícia é bonito, mas dar as primícias a Deus não é brincadeira. E aí, quando você olha para uma pessoa, a bispa costuma falar uma frase internamente, que com o tempo, quem está um pouco mais de tempo aprendeu. Isso vale para um obreiro que sai da igreja, isso vale para uma pessoa que chegou e está há um tempo aí abençoada, que está contando seus primeiros testemunhos, seja de cura, seja da vida sentimental, seja da área financeira, principalmente na área financeira. O primeiro ano não quer dizer nada. Às vezes a gente ouve ou vê pessoas que está aí há alguns meses, porque eu estou assim, porque eu estou de tal maneira.
Ela fala, deixa passar um ano. Quanta gente que a gente vê, por exemplo, numa época como essa, gente vindo em propósito, né, começando a sua trajetória na igreja, no propósito. E aí a pessoa vem, os 50 dias do propósito, dos projetos de conquistas, e ela vem, ela clama, e ela está todo dia na igreja, e ela jejua, e ela faz, e ela acontece e tal. É claro que algumas coisas vão acontecer na vida dela. Ela vai ter um resultado aqui, ela vai ter outro resultado lá, e ela vai ter, a vida dela vai, né, vai crescer, vai prosperar em cada área. Só que aí essa pessoa para. Ah, já venci, já consegui, já conquistei. Quando ela para, aquelas vitórias também vão embora? Vão ou não vão? A pessoa veio, conseguiu, 50 dias ela passou orando pelos projetos dela, e jejuando todo domingo, e ouvindo a palavra. Aí, terminou aquele período, ela começa. Ela faz a venda que ela não tinha feito, e o casamento dela melhora, e ela vê uma luz no fim do túnel lá, com relação à família, aos filhos, e ela tinha uma doença, aquela doença sai. Aí, aqueles meses que seguem, aí ela para, por exemplo, ela para de buscar Deus, ela para de jejuar, ela para de colocar a palavra em primeiro lugar, ela para de ouvir a palavra. Aquelas vitórias param? Para ou não para? Não naquele momento. Esse é o engano. Daí vem a expressão dela, deixa passar um ano. Porque é igual uma semente. Você planta ela, rega ela, tem um período para ela nascer, para ela germinar e dar frutos. É ou não é? Você fez tudo certo, ele vai dar o fruto. A questão depois é manter isso. Davi, quando pediu conselho, não teve nenhuma oposição. Não teve ali problema. Ele foi lá para pegar a arca, ele pegou o carroção, o que era uma atitude semelhante ao que tinham feito os filisteus antes dele, na última movimentação da arca do Senhor. Então ele não foi impedido, ele não teve ali naquele momento, né, durante o planejamento dele, a execução dele, o começo dela não teve nenhum problema. Só que Deus não muda por minha causa. Deus não mudou por causa de Davi. E a gente não vê aqui nenhuma palavra que diz que a intenção de Davi não era boa. Só que Davi podia ter executado de forma perfeita. E essa é a palavra que eu me pego hoje. Ele podia ter executado como tantas outras coisas ele fez, inclusive essa mesma coisa ele fez de forma perfeita depois. E eu quero que você se pegue nessa parte. Deus não está falando para nós de fazer coisas novas. Ah, eu vou fazer uma coisa nova. Descobrimos esse ano, agora em janeiro, descobrimos o segredo da vitória. Não tem isso, não. Porque isso aqui, não. A palavra foi, obedeça ordens simples. Às vezes a gente passou por cima de coisas, e talvez até já faz um tempo, coisas que a gente já sabe. Mas, sabe, eu não sei porquê, eu não sei explicar isso, mas às vezes vem na nossa cabeça que parece que a validação por algumas pessoas vai substituir a aprovação de Deus. Não, porque fulano está comigo nisso. Porque agora tal pessoa está comigo nesse projeto. Não, porque agora eu consegui isso. Pode conseguir. Uma pessoa importante não vai substituir Deus. Dinheiro
não vai substituir Deus. Você ter a atenção, o carinho, o apoio de um familiar que antes não tinha, não vai substituir Deus naquilo que você está fazendo. E o que eu quero dizer? Tem gente que uma vida inteira não teve o apoio de alguém. Não deu certo. É aquela expressão que a gente usa, a bispa também que fala isso direto, que quando você vê Herodes se unindo com Pilatos, alguma coisa ali não está certa. Quer dizer, não se dão bem agora para este propósito, agora nós estamos unidos. Nunca nos gostamos, nunca nos demos bem, nunca topamos nada junto. Agora não, agora para isso aqui, esse propósito do mal, agora essa situação que apareceu, essa coisa do momento, não, agora nós somos parceiros, agora nós somos sócios, agora nós somos uníssonos, temos uma só voz, somos unânimes, temos um só pensamento. Pode fazer, mas aquilo não vai terminar bem. É igual aconteceu aqui. Então, não vai por esse caminho, não pega, não, agora porque eu tenho dinheiro, isso aqui vai dar certo. Dinheiro não faz a diferença. Não faz. O que eu já vi de gente que pensava, não, porque isso aqui, se eu tivesse, se eu conseguir comprar, se eu conseguir dar o início nisso, se eu conseguir lá o financiamento, se eu conseguir o empréstimo, se eu conseguir esse aporte, aí vai. Não, você precisa estar dentro da vontade de Deus. Deus precisa estar nisso. Se é um negócio, você precisa se certificar, em vez de buscar os certificados, o ISO 9000, sei lá, o ISO não sei o quê, a aprovação de tal órgão, porque está me faltando tal alvará, porque está me faltando tal certificação. Busca primeiro a aprovação de Deus. Essa é a certificação que você precisa primeiro. Porque fulanos tal da área, busca de Deus primeiro. Vamos ter a atitude, eu vou ser perfeito nisso. Qual que é a atitude eu vou ser perfeito? Eu vou fazer o que Deus espera de mim. Porque se eu tentar ser perfeito de todos os ângulos, eu não sou. É igual um culto, você pode vir fazer um culto e algumas pessoas se agradarem, outras não vão se agradar. Isso é o normal. Tem palavras que elevam uns, mas tratam com outros. Então, nunca vai ser perfeito aos olhos de todos, mas eu tenho que ser perfeito aos olhos de Deus. E essa é uma libertação que alguns devem decidir agora. Eu não vou mais viver pautado pela opinião das pessoas. Aquela parte da minha mente que fica sempre me acusando, o fulano pode não gostar, a fulana pode não gostar, eu vou tirar isso da minha vida. Porque às vezes a gente está agindo igual Davi da primeira vez. Eu estou me importando, eu estou até perguntando, consultando quem não tem o menor conhecimento do que vai me orientar. Aí você vai dizer, mas por que uma pessoa perguntaria para alguém que não entende nada de um assunto? Porque ela gosta daquela pessoa. Porque é o que ela tem por perto. É ou não é? Quantas vezes que a gente vai perguntar para a mãe um conselho de uma coisa que ela nunca fez, que ela nunca agiu? E a gente imagina assim, como ela gosta de mim, ela vai falar para mim o melhor. E às vezes ela vai te orientar pelo sentimento que ela tem por você.
Mas imagina, eu vou abrir um negócio tal, eu não tenho nada, não tenho experiência, não tenho a bênção, porque eu não consultei a Deus, porque eu não orei a Deus, porque às vezes Deus já me falou outra coisa, eu não dei ouvidos à palavra. Aí eu chego na minha mãe e eu falo assim: mãe, eu tenho, ó como é que a gente convence uma mãe. Desde criança, lembra aquela época tal? Aí você vai contar uma história daquelas, né? Histórias que você ouve nos filmes. Desde aquela época, eu tenho um sonho, sabe, de fazer tal coisa, de ser isso, sei lá, de comprar, de tal, de abrir um negócio, sabe, eu sempre olhei, eu lembro, sabe, quando a gente morava naquele bairro, que eu saía para andar, sabe, de bicicleta, descalço, que eu passava em frente daquela lojinha do seu fulano, lembra? Ah, aquilo eu tenho uma memória tal. O que você acha? Aí, não vou dizer todas, não vou generalizar, mas a maioria das mães diria o seguinte: ah, filho, é seu sonho. Ah, filho, você tem que correr atrás do seu sonho. Aí a pessoa faz igual Davi: tudo que eu preciso, eu já tenho. Ó, eu fui lá, às vezes até a pessoa, eu tenho uma, como é que eu vou usar a expressão aqui para não exagerar? Mas eu vou falar a verdade, eu tenho um pé atrás com algumas pessoas que usam demais a expressão Deus falou comigo. Tem gente que assim, quando a pessoa não tem justificativa de algo que não deu certo, que arrebentou com a vida dela, que está indo mal, e aí, mas fulano, mas Deus falou comigo. Essa semana eu atendi umas 4 pessoas, que quando falaram isso para mim, eu falei: olha, eu não tenho condições de seguir esse atendimento. Eu sou por quê? Eu falei assim: porque se Deus falou com você, quem sou eu perto de Deus agora? Porque eu não concordo, eu não vejo assim. Então, eu não sei quais circunstâncias Deus falou com você. Então, já pensou, agora eu vou falar uma coisa que contraria Deus, porque eu também não posso dizer que Deus não falou com você, eu não estava lá, mas eu não vejo Deus nisso. Então, se você tem certeza que Deus falou com você, então só pode ser porque Ele queria te colocar num processo. Então, você precisa desse processo, então passa por esse processo. Não tem orientação que eu vou dar para você, se Deus falou com você e mandou você fazer isso. Então, quem sou eu perto de Deus? Eu estou abaixo de Deus. Então, não cabe orientação, porque eu vou te falar algo diferente. Eu não vejo Deus nisso, eu não vejo. Então, para eu não entrar num conflito, para eu não pegar uma guerra que eu não quero lutar, eu não tenho que falar mais. E o que eu vejo de gente que usa Deus, inclusive nisso: Senhor, se a minha mãe concordar comigo, o Senhor está nisso. Pronto. Aí a mãe fala o quê? Vai atrás do seu sonho. E sabe, você colocou algo na conta de Deus. Você já condiciona uma situação que está ali: ah, mas Deus não podia colocar no coração da minha mãe? Às vezes Deus colocou no teu, Deus falou com você, audivelmente, pela palavra, você vem ao culto com um propósito. É igual Davi, ele não consultou qualquer um, dado o nível de relevância ali no reino dele. Mas não eram as pessoas para aquilo, não era gente que tinha conhecimento espiritual, sacerdotal, não conhecia as regras daquela atitude. Então eu estou falando isso porque não é para você que às vezes está aí, e pode ser, inclusive as próprias pessoas com quem eu falei para elas, né? Pode ser uma dessas pessoas que está aqui agora ouvindo a palavra, que você fala, que Deus fala com você, a cada atitude, mas essas atitudes estão te levando para o mesmo lugar. Não é um lugar alto, é um lugar mais baixo do que você estava antes. Sempre termina com derrota, termina com fracasso.
Então não é para você pegar agora e se sentir questionado, não, está me questionando, está questionando a minha intimidade com Deus. Não, eu quero que você olhe. Porque de repente você criou uma coisa que a gente falou muito o ano passado, né? E a gente usa isso para falar da esquerda, né? Falando politicamente. Mas eu vejo que hoje, no Evangelho, cria-se uma linha, e olha que eu estou falando de gente aqui da igreja, não estou falando de gente de fora, de outras igrejas, de outros ministérios, estou falando de gente da igreja. Eu vejo que tem gente que cria a própria narrativa e não abre mão da narrativa. Não é a palavra que realmente importa, não é a vontade, a soberana vontade de Deus que importa. Mas a pessoa, ela cria uma narrativa na mente dela e ela trabalha em cima daquela narrativa. Começa assim, Deus tem tal coisa comigo. Ela coloca aquilo na cabeça e tudo que ela tiver que usar para sustentar aquilo, ela vai usar. Às vezes, ela mente para ela mesma. Ela está ouvindo um culto que Deus está falando o contrário, mas ela está dizendo que não é isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem comigo. Não, é isso por quê? Porque lá dentro apenas tem uma coisa acontecendo. Eu quero muito isso. É igual aquela criança que você vê querendo algo, né, direto a gente vê isso. Ela quer que os pais dê algo para ela, compre algo para ela, e o pai ou a mãe fala não, e ela começa a mudar, fazer biquinho, aí chorar, bater o pé, fazer birra, bater, se joga no chão, começa a se mutilar. Você já deve ter visto uma cena dessa, é terrível, não é? Você vê a criancinha ali e tal, batendo no pai, chorando, aquela coisa, gritando, berrando, e vai aumentando o nível, vai aumentando a altura, e não para, e você olha aquilo, você fora daquela situação, você fala, não tem nada doendo, não tem nada acontecendo, ninguém está tirando nada dela. Por que está assim? Porque lá dentro, ela pensou, eu quero, enquanto não me derem o que eu quero, eu não vou parar. Eu vou usar todos os recursos que eu tenho. Então, cada um tem um nível de recursos. Tem gente que tem a manipulação, tem gente que tem a mentira, tem gente que tem o dinheiro, tem gente que tem a lábia e vai convencer quem estiver ao redor. Por isso que hoje o amor de muitos tem se esfriado. Porque tem gente que às vezes está perto de uma pessoa dessa que não tem uma fé, mas tem uma narrativa, e depois de ter ouvido tanta coisa sobre Deus, acerca de Deus, que Deus estava naquilo, que Deus levou a pessoa a fazer aquilo, a usar aquilo, a gastar aquilo, a entrar naquilo, e aquilo não deu certo, aquilo tirou o que era certo, e passou a fazer a pessoa ficar com duvidoso. A pessoa trocou uma situação boa por uma situação que não existe. E quantos perderam? Perderam o lugar, perderam família, perderam, né, o trabalho, perderam o emprego, sabe, colocaram aquilo que estava indo bem. Ah, mas eu tinha problema, mas tinha os desafios. Sempre tem. Sempre tem desafio, nada vai ser fácil na vida da gente. Nada é fácil. Se você ainda tem na sua mente algum pensamento que diz que alguma coisa que vai vir de Deus não vai ter oposição, não vai ter desafio, não vai ter complicação, você está enganado. Não é a palavra que está te pautando. Ah, mas o justo, muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor o livra de todas. Muitas, não são poucas, não é uma vida fácil. A vida do justo não é fácil. A gente não tem respaldo disso nem no velho nem no novo. Ah, eu não tenho que fazer muita coisa, é só. Não tenho, é só. É só por hoje isso, mas amanhã tem mais. Eu volto ao que eu comecei falando. A tua decisão deve ser em ser perfeito naquilo que você pode.
E ser perfeito começa fazendo a vontade de Deus. O que Deus quer de mim agora? Deus me quer aqui onde eu estou? Sim, graças a Deus. Deus me quer na igreja, Deus me quer ouvindo a palavra, Deus me quer recebendo a palavra. Não é passar por aqui e escutar, como se fosse um ponto. Quando eu passar ali e receber a unção, cumpri com a minha obrigação. Não, você fez parte dela. Mas quantos aqui estão ouvindo, o Espírito Santo está tocando e está dizendo, você está vivendo de narrativa e não de fé. Porque vem a palavra, passa, mas a tua vontade permanece. A tua mesmo, não é a vontade de Deus. A tua, o que você quer, você fica em cima daquilo, mas o que a palavra diz, faça, você não faz. Você tem conhecimento bíblico, tem conhecimento da palavra para fazer algo, mas não faz. Deixa aquilo passar. Está deixando coisas importantes passarem. Não está indo atrás daquilo que já ouviu. Você já ouviu uma direção, mas está faltando. Tu vai atrás. Busca. É igual aquela expressão que a bispa fala quando uma pessoa fica doente e está na igreja. Ela tem duas opções de pesquisa. Ela pode ir lá no Google e digitar a doença dela e saber tudo daquela doença. Ela vai descobrir sintomas que ela não tinha ainda e vai começar a sentir esses sintomas. Está entendendo? Tem uma dor em tal parte do corpo. Pessoal, acho que eu estou começando a sentir já. A pessoa fica isso, a pele fica assim, cai cabelo, fica de tal forma, a pessoa começa a ter tal efeitos, tal. Você vai fazer uma pesquisa, você vai ler aquelas informações, você vai se inteirar daquelas informações. O que é se inteirar? O que está faltando você vai completar de saber em você, você vai colocar para dentro. É uma opção que você tem. Qual a outra opção que você tem? Entrar, pode ser no mesmo Google, e digitar palavras de cura na Bíblia. Aí você vai ver cada versículo que fala de cura. Cada versículo que traz uma mensagem que mostra que o Senhor sara, que mostra que a enfermidade, ela é uma consequência da desobediência e do pecado. Que se não houvesse o pecado, não haveria também a enfermidade, porque no Éden não tinha doença, tinha? Tinha enfermidade? Tinha alguma anomalia no funcionamento do organismo deles? Nada. Mas o pecado foi entrando e fazendo parte da vida do homem. Quanto mais o homem se multiplicava, mais se multiplicava também o pecado na terra. Com o pecado foram vindo as consequências dele, uma delas, dor, doença. A primeira consequência do pecado foi a dor, para tudo na vida. No Éden, o homem não tinha dor para nada. Até para casar não tinha dor. É ou não é? Porque para casar, Deus deu uma anestesia no homem lá e fez uma cirurgia sem ele nem perceber. Foi ou não foi? Dorme, foi lá, tirou, fechou o pedaço. Quando ele acordou, tinha o que do lado dele? A mulher. Terminou o período, da perfeição, que era o período sem pecado. Depois disso, tudo passou a ser com dor, com sacrifício. Para você sobreviver, para você se sustentar, como é que vai ser? Suor do seu rosto. Não é mais igual antes. Não é essa questão cíclica da terra que vai te dar tudo. Agora você vai ter que dar a terra também, para a terra te devolver. Para os próximos seres humanos, dor. Muita dor. E tudo passou a ter dor, sacrifício. Nunca mais foi como era no Éden. Nunca mais. Até a nossa vida perfeita na glória. Porque aí vai ser o projeto original de Deus para nós.
Esse aqui não é o projeto original de Deus para nós. Tal como foi a questão da arca. Quando nós vamos no original, qual que é o original? A vontade de Deus. Isso tem que ser o lema do nosso ano. Já que eu governo, eu vou usar a autoridade que Deus está me dando. Eu vou usar a unção que Deus está me dando para tomar as decisões que antes eu não tomava na minha vida. Para fazer da maneira certa. Não é a maneira fácil. A gente queria que fosse, queria. Vai continuar querendo? Vai continuar querendo. Mas o saber tem que ser mais do que o querer. Eu sei que é assim, eu vou fazer assim. Não vou me cercar de uma opinião, dos oficiais, da minha mãe, do meu cônjuge, que num momento oportuno eu posso convencê-lo a estar do meu lado, mesmo sabendo que Deus não está naquilo. Por que a Bíblia diz que tem que ser um cordão de 3 dobras? Estarão 2 juntos se não estiverem de acordo, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, não é? Mas por que o cordão de 3 dobras? Porque eu posso estar com qualquer pessoa, a começar pelo meu cônjuge. São 2 pessoas. Por que 3 dobras? Porque Deus tem que estar nessa união. Se Deus não estiver nessa união, eu posso estar unido com um presidente. Eu posso estar unido com um rei. Eu posso estar unido com os meus oficiais de 1000, de 100. Mas Deus está naquilo? Não, não desse jeito. Não dessa forma que eu decidi fazer. O propósito daquilo era bom? Era bom. Mas faltou o empenho da minha parte. Faltou me cercar do que eu podia, no caso agora. Faltou eu me cercar do que eu posso me cercar de Deus. Por isso, priorize saber a vontade de Deus. A vontade de Deus está sendo proferida pela palavra, gente. Não está nas coisas complexas, está nas coisas simples. Eu na segunda ou na terça, eu não lembro agora, eu falei, às vezes, alguns ainda têm aquele pensamento que sabota. Mas não é isso aqui que vai mudar. Faz. Não questiona o que vem até você. Não questiona o que a palavra traz até você. Faça. Tem coisa que não é mais pensamento. Não pensa, apenas faça. Não pense, apenas faça, apenas haja. Apenas se posicione como deve se posicionar. Dá a Deus. Não fala de sacrifício. Faça o sacrifício que você já ouviu que Deus quer de você. Não sai buscando a concordância de gente que não vai ter poder de validar essas obras. Cadê os oficiais aqui, os comandantes de 1000 e de 100? Para impedir a morte do Uzá, eles puderam impedir? Alguma coisa que eles fizessem poderia impedir a morte de Uzá? Aquilo que deixou Davi contrariado, eles podiam fazer isso ou não? Eles nem sabiam. Então, foi conduzido daquela maneira. Da segunda vez a gente vê que foi diferente. Já foram pessoas levando as que podiam. As roupas, os passos, as pausas. Tem coisa que a gente tem que aprender, que tem que ter o tempo certo. Tem o tempo de andar, tem o tempo de parar, tem o tempo de continuar, tem o tempo de descansar. Tem um tempo de correr com as coisas, tem um tempo de dar a Deus. Tem o tempo de dar a Deus. Será que você não é a pessoa que está tentando aí ininterruptamente fazer coisas na força do braço e não para? Não para, eles davam 6 passos e faziam um sacrifício. Tal como foi o começo, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, não foi? Quantas vezes que a gente tem que pegar, chegar num ponto, opa, estou fazendo, mas espera aí, cadê a parte de Deus?
Eu estou no propósito, eu estou todo dia. Não, mas espera aí. Tem coisas que precisam ser dedicadas a Deus. Que não pode ser igual. Você tem que ter o tempo para o trabalho, o tempo para a família, o tempo para você, o tempo para o teu corpo, o tempo para a tua mente. Mas tem que ter o tempo para Deus. Tem tudo na tua vida. Você tem a tua... Tudo, a gente tem que fazer essa separação. Que eu tenho a minha parte que eu faço secular, mas até na parte secular do que eu estou fazendo, eu separo algo para Deus. Então, quantas pessoas que já entenderam, dentro disso aqui, que você tem os passos que você dá naturalmente, e precisa ter entre eles o passo de fé. Mas o passo de fé, às vezes, te custa. E você quer saber uma coisa aqui que, às vezes, eu diria que para alguns a questão é o dinheiro. Quando, eu estou fazendo, mas eu tenho que separar a parte de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, que se não acontecer esse ano, pelo que a gente está vendo aí, eu não sei se vai acontecer depois. Mas esse é o tempo da gente fazer a pausa. Eu acredito que esse é o tempo. Deus está falando tanto de autogoverno e de disciplina, que eu acredito que esse é o tempo da gente fazer a pausa. Qual pausa? É para você parar a tua vida? É para você ter um ano sabático? Não. Mas é para a gente ter o equilíbrio que algumas pessoas há anos ouvem, mas não têm. Que vamos colocar aqui, essa proporção aqui, ela é perfeita. O que eu fizer, o que eu estiver envolvido, seja o que eu como, o que eu trabalho, o que eu faço, o que eu gasto comigo, o que eu corro com a minha vida, eu tenho que fazer aquela pausa e ter uma atitude só para Deus. Eu tenho que fazer a pausa do que eu estou gastando, investindo em mim, e fazer aquele investimento, e eu falo investimento, dinheiro para Deus. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que sair, eu tenho que investir, eu tenho que atender meus compromissos, mas eu tenho que ter o tempo que eu paro tudo para buscar, para cultuar, para orar, para jejuar, para adorar a Deus. Isso é estabelecer disciplina. E quando a gente fala de disciplina, você pode pegar, eu vou começar a fazer exercício e perder peso, eu vou cuidar agora do meu corpo, da minha pele, eu não vou envelhecer, eu vou ler um livro, vou adquirir cultura. Ok, mas a primeira disciplina tem que ser para Deus. Nós, como Davi, estamos aprendendo a fazer as coisas com o equilíbrio que Deus exige. Veja aqui que teve um equilíbrio. E o equilíbrio foi colocar Deus de uma forma que ficou evidente. E eu não tenho dúvida dessa direção dessa palavra. Que o ser perfeito, para muitos de nós, é você colocar o equilíbrio que só Deus pode acrescentar à tua vida. É ter a fé, para em vez de acelerar algumas coisas, desacelerar e incluir Deus nisso. Pegar o conhecimento de Deus e aplicar nisso. É colocar Deus, e não é colocar Deus ali, eu dou uma encaixadinha ali, ele cabe ali. Não. É colocar Deus em primeiro lugar. É fazer do jeito que está aprendendo a fazer. Está lendo a Bíblia? Não, então leia. Eu já perdi 25 dias. Graças a Deus que foi 25, que não foi 11 meses e 25. É ou não é? Tem gente que está ouvindo essa aí todo dia e ainda não está lendo a Bíblia.
Já ouviu que são 13 minutos? Já ouviu que são 15 minutos? Ah, mas eu não sei. Não, fala a verdade. Não precisa falar alto para alguém ouvir, não, mas fale para você. Comece falando a verdade para você, que já é um começo importante. A verdade para nós, numa dessa, é dizer, eu tenho cedido à preguiça. É uma verdade. A pessoa não parar 3 minutos para Deus, qual o outro motivo? Fala que não tem tempo, fala. Fala. Não, está coçando aqui minha língua para alguém falar, não tem tempo. Claro que não é isso. Claro que não é. Qualquer coisa aí que atrase, se atrasar um ônibus, se atrasar o carro, o Uber, trânsito, se alguma coisa aí, 3 minutos é nada. O que é? Preguiça. Preguiça é a irmã da indisciplina. Elas são assim, interligadas, unidas. Uma conspira com a outra todo o tempo. E ainda, aí chama a irmã mais terrível, que é a mentira, para você se auto-justificar. Não, mas foi por isso. Para com isso. Perdeu 25? Vai compensar ao longo do ano. A Bíblia, a oração, entra de vez no propósito. Talvez você não está, não está aí, não está declarando cada projeto de conquista teu, quando está na hora da oração. Não está pedindo para Deus mesmo, com aquela fé de quem vai viver, de quem vai receber dele. Não entrou no jejum para valer, estava na igreja, mas não jejuou, não ficou sem comer. Não se separou. Uma coisa eu gostei, eu vi muito mais gente nesse domingo do que às vezes eu via, em outros jejuns aí. Eu vi muita gente que não saiu da igreja sem motivo. Eu falo, óbvio, a pessoa vai no banheiro, vai fazer uma coisa ali com um propósito, é uma coisa. Agora tem gente que termina a abertura do jejum, você vê que a pessoa ela começa a procurar fora. Ela sai andando, vai vendo o que vai fazer, Não tem um propósito às vezes. Às vezes uma coisa, alguém te chama, você tem uma situação para acudir e tal, vai ao banheiro e tal, uma situação, é claro que não é um problema você sair da nave. Agora é outra coisa você terminar o culto, você ir procurar algo fora. Você está indo fazer algo fora desse propósito. Não tem propósito. Sem contar os que vão literalmente comer. É ou não é? Vão comer. Não, agora terminou a abertura, eu vou comer. Aí o jejum, não é. De novo, a irmã mentira falando para a pessoa, não é isso que vai mudar a minha vida. Não, eu já estou fazendo, eu estou aqui o dia inteiro. Não preciso também ficar sem comer. Precisa. A cada 6 passos, para. Diga pausa. Diga pausa. A gente tem que colocar essa pausa para Deus na vida da gente. Está entendendo? Tem coisa que você acostumou, a correria desenfreada, eu vou fazer, eu vou acontecer, e vai ser, tal. Para. Davi entendeu. Ele aprendeu a dura pena. Ele aprendeu e ele aplicou. E em nome de Jesus eu declaro que esteja acontecendo isso com você. Que você esteja aprendendo e aplicando já na sua vida. Tem coisa que não é porque tua mãe, porque teu marido, porque tua esposa, porque teu irmão, porque o fulano aí que é influente, que é importante, porque alguém do YouTube, da rede social falou que vai dar certo, que é bom, que é o que está bombando, porque você fez um curso. Não. Vá pela palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Se tem que fazer uma pausa, aproveita e insira agora essa pausa. Começa. A gente está no primeiro mês ainda.
Estamos aí a última semana, se não me engano, os últimos 6 dias desse mês. Contando hoje até terça, os 6 dias desse mês. Os últimos 6 dias. Você não perdeu janeiro. Então faça. Se a gente tem 6 dias, então cada dia, para todos os outros 25 dias perdidos, cada dia desse mês para nós termos um ano completo, para nós governarmos como Deus tem unção de governo para nós, cada um desses 6 dias devem valer por 5. Deve valer por 5. Se você for perfeito no que a palavra está te orientando, cada um vai valer por 5, e você vai ter o governo, você vai ter a atitude perfeita, e Deus vai poder te abençoar por se agradar da sua fé. Porque fé é o que nos leva a pegar a palavra, a acatá-la, ainda que não seja o que a gente queria ouvir e receber, e fazendo isso, como diz Josué e Caleb, quando Deus se agrada de nós, vem para nós alta recompensa. Amém? Pegue o seu propósito, coloque-se em pé, por gentileza, com seus olhos fechados. Eu quero que você comece falando com Deus. O que você estava fazendo aí, correndo? Estava colocando força, mas que não foi como Deus te falou. É a narrativa que você criou. A narrativa do querer. Eu quero, então você estava correndo atrás e fazendo isso. Correu atrás. Não, é isso aí, é meu. A Deus tem, você fala, Deus falou comigo, Deus tem para mim, Deus... Não. Não é o que eu penso. É o que a palavra está nos dizendo. Coloca a pausa que está faltando aí para Deus. Não é uma pausa para dormir mais, não é uma pausa para descansar, não é uma pausa a mais para a tua carne, porque tem gente que para a carne faz concessões, faz pausas, para agradar alguém. Eu estou dizendo, tem que ter uma pausa para Deus aí. Porque quando as coisas não dão certo, aí se acaba criando, aí se acaba encontrando tempo, se acaba tendo energia. Quantas pessoas que depois de fracassarem em algo, aí tem madrugada para Deus, não tem 1 hora a mais num culto que demora um pouquinho mais. Não tem um dia, aí passa a ter a semana toda. Não vai perto, aí anda muito, anda longe. Percorre distâncias enormes. Para agradar a Deus. E eu diria, não é nem para agradar, mas para correr atrás de Deus. Porque perdeu aquele tempo, né? Davi falhou, perdeu Uzá, ficou contrariado, mas há tempo. E de verdade, aqui, essa não é uma palavra comum de você ouvir na igreja. Não é comum, mas quando eu estava lendo aqui no 10, que diz assim, por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Você quer saber aqui, ele acertou. Apesar de nós dizermos, nunca desista, quando você está no caminho errado, com os recursos errados, quando você está lutando contra Deus, quer saber? É sábio desistir. Tem gente que, como eu disse,
criou a narrativa, colocou Deus nisso, Deus falou comigo, Deus me deu essa visão, Deus me mandou fazer, Deus me confirmou, e está aí. E a pessoa não é nem que ela não percebe, ela não quer perceber que isso está errado, que isso não está certo, que isso não vai terminar bem. Já teve perda, já teve dor, já teve... E não é essa dor que a gente passa propositalmente ou com propósito, né? É a dor do fracasso mesmo, é a dor da rejeição. A rejeição de homens, a reprovação de Deus. Então foi sábio, depois de ter sido tolo, foi sábio da parte de Davi ter desistido daquilo. E grandes homens, grandes pessoas é que têm essa coragem para perceber que algo está errado e desistir a tempo. Opa, errei. Aqui, ó. Culpa minha, errei, está errado, não continua isso aqui, não tem porque. Não, mas você começou? Não, mas porque levar a arca do Senhor está errado. Deus está mostrando que Ele não está nisso. Por que eu vou continuar? Vou perder mais gente? Perdi o usar aqui, vou perder mais o quê? Ou seja, projetos da carne, qual que é a melhor atitude que você toma? Desista. Desista. Tem gente que começou coisas na carne e está tentando tirar do obreiro, do pastor, do bispo, o conselho que vai mudar aquilo da vida da pessoa. Não, porque agora eu estou em Deus. Você está em Deus, mas esse projeto não é dele. Então entra num projeto de Deus que aí não é o conselho de alguém. É a obediência que vai fazer funcionar. É a tua obra perfeita. O que é obra perfeita? O que eu sei eu faço. Eu coloco em prática o que eu aprendi de Deus. Eu tenho agora o tempo de andar, o tempo de parar, o tempo de fazer a pausa. Eu vou vestido da maneira certa. Eu trago todo o aparato que eu tenho que trazer. Bois e novilhos novos aqui para o sacrifício. Não é mais um carroção imitando a atitude do ímpio, porque funcionou para o ímpio, nem funcionou na verdade. O ímpio teve tanta retaliação, que apenas para ele era se livrar daquilo. E eu não estou querendo me livrar, eu estou querendo trazer, eu estou querendo colocar no lugar certo, é completamente diferente. O ímpio não sabe o que fazer, mas deu o seu melhor. Eu sei o que fazer, então o meu melhor é fazer o que eu sei. Deus não recebe aquela palavra que você fala, Senhor, eu dei o meu melhor. Quando você sabe o que fazer, não importa como você fez. Se fez diferente do que sabe, pode ter usado o melhor recurso, pode ter usado o que é mais caro, pode ter gente próxima, gente influente. Se fez diferente do que sabe, não fez o que é bom. E não foi o melhor. Senhor, eu peço agora, ajuda cada um de nós, meu Deus. Eu sempre repito as palavras que o Senhor disse, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. E começa, meu Deus, no conhecimento que nós temos das coisas. O Senhor não quer que façamos diferente do que sabemos. Como o Senhor disse para o Abraão, o Senhor quer que sejamos perfeitos. O Senhor tem, meu Pai, nos dado direção de disciplina. E eu oro para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a vivermos de forma disciplinada. A termos, meu Deus, uma atitude disciplinada. A fazer, meu Pai, segundo a Tua vontade e não segundo a nossa. Que o Senhor nos ajude a agradar o Senhor. E a trazer para nós, meu Deus, a Tua aprovação. Fazer com que o Senhor, meu Pai, se agrade de nós. Porque assim o Senhor nos faz entrar na terra que nos prometeu e nos abençoa.
Eu oro, meu Deus, agora e consagro cada projeto de conquista. Eu consagro cada pessoa, meu Pai, que em mais esse dia, o 5º dia do propósito, nós estamos aqui, meu Deus. E eu oro para que cada projeto, meu Pai, que está sendo mais uma vez apresentado, que essa pessoa lembra ao Senhor o que ela, meu Pai, acredita para esse ano, o que ela busca para esse ano, o que ela pede, meu Deus, ao Senhor para esse ano. Eu declaro, meu Deus, que se cumpra na vida dela, que a tua palavra, meu Pai, se cumpra, que seja um ano de governo e que já nessas questões internas, na mente, meu Deus, na nossa verdade, sinceridade com o Senhor, para conosco mesmo, para as pessoas ao nosso redor, com o que sabemos, que já se cumpra, meu Pai, o autogoverno, que o Senhor, meu Pai, derrame mais essa unção para essa pessoa tomar as decisões que ela deve tomar, e não as que ela deseja, as que ela quer tomar, mas que ela tenha autogoverno, que ela tenha força para romper, para avançar, meu Deus, para correr, para andar, mas também para parar quando deve parar, para desistir se for o caso, meu Deus, porque isso faz parte de governo, meu Pai, para quem foi colocado para governar. Eu peço, meu Deus, levanta o nosso povo. Levanta, Senhor, essa pessoa, com unção, com poder, com sabedoria, com disciplina, com prudência, com diligência, para que ela faça diferença nesse mundo. Que cada sonho dela, meu Deus, seja realizado. Que esse ano de 23 seja um ano de realizações. Que cada projeto de conquista que ela tem, meu Deus, apresentado em oração ao Senhor, que a cada dia, meu Pai, ela tem vindo para dizer: Senhor, eu creio, faz na minha vida. Eu declaro, meu Deus, que ela receba do Senhor. Eu peço agora que essa oração traga unção para ela, traga poder, traga ainda mais autoridade, meu Deus, que faça com que seja confirmado dentro dela, que o Senhor, meu Pai, tem para ela, que o Senhor vai fazer na vida dela, que não é, meu Deus, o caminho fácil que ela deve tomar, mas é o caminho da fé, é crer, meu Deus, é praticar, meu Pai, cada direção que o Senhor tem dado. E eu declaro, meu Deus, vitórias. Eu declaro, meu Pai, a materialização desses projetos. Eu declaro, Senhor, que essa pessoa viva os sonhos dela, que ela viva, meu Deus, a realização desses sonhos. Que esse seja, em nome de Jesus, o melhor ano da vida de cada um de nós até então. O melhor ano em todas as áreas, na nossa intimidade, comunhão com o Senhor, na nossa, meu Deus, ministério. Que seja o melhor ano, meu Deus, na nossa família, que seja o melhor ano com resultados, meu Pai, extraordinários, resultados financeiros, resultados, meu Deus, daquilo que está nas nossas mãos, fluindo, crescendo, prosperando, avançando, atingindo níveis que nós nunca vimos antes. Eu declaro, meu Deus, a Tua bênção sobre a vida do Teu povo. Eu peço que a Tua unção seja derramada, e que o Teu poder, meu Deus, ele se materialize sonhos na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu concordo, Senhor, com cada oração aqui nessa manhã. Eu concordo, meu Pai, com esse 5º clamor, eu concordo, meu Deus, com esse dia, e declaro que hoje mesmo tenhamos, meu Deus, boas notícias, que recebamos testemunhos de pessoas que estão clamando, que vão ter resposta do Senhor ainda hoje. É o que eu declaro, e eu ligo, meu Deus, cada oração, a materialização, a realização de cada projeto aqui na terra, para que todos sejam ligados nos céus, em nome de Jesus, amém, amém